Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Ceni não é mais o técnico do São Paulo, foi demitido e a gente vai falar nesse vídeo sobre os motivos da queda. O Dorival Júnior surge como o nome mais cotado nesse momento. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Fim da linha, pessoal. Rogério Ceni foi demitido do São Paulo nesta quarta-feira e, incrivelmente, depois de uma vitória. E é importante a gente falar sobre isso, porque não era o resultado, tampouco a atuação. Não que isso não represente algo. Eu acho que a atuação contra o Puerto Cabello, da Venezuela, ela representa um cômputo de vários jogos em que o São Paulo não consegue jogar futebol. Um time desorganizado, sem brilho, sem alma, sem intensidade, sem perspectiva. Isso aconteceu no jogo de ida da Copa do Brasil, da terceira fase contra o Ituano, no Morumbi. Isso aconteceu contra o Botafogo no Rio e aconteceu agora contra o time venezuelano. Mas não são só esses 3 jogos. É uma temporada acidentada em que você tem decisões difíceis dentro do campo e comportamentos inadequados fora do campo. As informações elas davam conta, já antes do jogo, que independentemente do resultado, o Rogério encerraria o seu ciclo no São Paulo dessa vez. E me parece que era o caso, porque o São Paulo venceu o jogo. Mas venceu o jogo com um certo constrangimento. Os 16 mil torcedores, guerreiros que foram ao Morumbi tomar chuva para assistir a vitória, obviamente comemoraram por se tratar de 3 pontos numa fase de grupos da Sul-Americana em que você precisa pontuar, mas obviamente não estavam contentes com o desempenho apresentado. É um São Paulo que não te dá perspectivas. É um São Paulo que não entrega um brilho, uma alma, uma intensidade, uma força. Não. É um São Paulo que a gente não sabe onde pode chegar. E é óbvio que isso também é reflexo do comando do técnico. Ele é o único culpado? Evidente que não, e a gente vai falar sobre isso. Mas é importante a gente dizer que na noite dessa terça-feira, o trabalho do técnico Rogério Ceni acabou. Ele ruiu, ele finalizou, não tinha mais. Quando você via o time em campo, você via, acabou, não tem mais como, gente. Muito por conta das coisas que aconteceram fora de campo, mas também pelas decisões do técnico. Porque é responsabilidade do treinador criar um bom ambiente. É responsabilidade do técnico criar um relacionamento que faça com que os jogadores, muitas vezes, quando a tática não permitir, você consiga resolver na vontade, na força, na garra. E isso não estava acontecendo. O elenco do São Paulo não comprava mais as ideias do técnico. E isso não quer dizer que seja necessariamente um bando de jogadores mimados, alguns até são, mas que não querem corresponder ao que o treinador obedece. Não, muitas vezes é algo intuitivo, instintivo, porque o treinador não criou essa relação, não criou essa relação de confiança com seus atletas. Eu acho até que tem muito jogador ali que tem carinho pelo Rogério, que o Rogério se dava bem e tudo mais, mas a gente sabe que nos últimos tempos o Rogério foi criando inimizades, foi criando desconfortos dentro do clube, com algumas lideranças inclusive. E isso normalmente derruba treinador. Porque mesmo que não seja algo direto, e eu não estou aqui para dizer que algum jogador vá para campo para derrubar técnico, querendo, sei lá, na frente do goleiro chutar para fora, não é isso que eu estou falando, mas é algo que mina toda a relação profissional. O cara, ao vestir o uniforme, ele sabe que ele está indo jogar com um chefe que ele não respeita mais, que ele não tem mais o mesmo carinho, o mesmo apreço. Isso serve para qualquer ambiente profissional, gente. E o Rogério Ceni tem uma dificuldade em cultivar isso. Isso foi no Cruzeiro, foi no Flamengo, foi no São Paulo na outra passagem, foi no São Paulo dessa vez. O Rogério precisa amadurecer taticamente? Sim. Mas nessa questão de relacionamento talvez esteja o principal quesito para ele melhorar como treinador. No Fortaleza, onde ele ficou muito tempo e fez um brilhante trabalho e impôs melhorias ao clube, inclusive, a gente sabe que lá ele se sentia numa representatividade muito grande em relação a um clube que vinha da Série C e que depois ele ganha a Série B e que estava numa, digamos, numa escada para chegar onde está hoje o Fortaleza. O São Paulo não. O São Paulo é onde ele talvez seja o maior nome no clube, talvez não com certeza, tem uma pressão muito grande por títulos e o Rogério se sente muito parte, como não poderia deixar de ser. Ele é parte de tudo que ele viveu e construiu nesse clube. E ele acaba se envolvendo em outras áreas. E aí tem um outro detalhe, que a gente já falou sobre isso. O Rogério, utilizado como escudo da diretoria, se metia em várias áreas que não eram necessariamente atribuições do treinador. Eu quero ver agora.
Quando sai essa figura em que a diretoria vai ter que, trabalhar. Vai ter que contratar jogador, porque isso também o Rogério fazia. Vai ter que estabelecer carências no elenco, porque isso também o Rogério fazia. Vai ter que cuidar da grama do CT, da água da piscina, do departamento médico. A diretoria que estava acomodada, deixando o Rogério Ceni resolver tudo e colocando a cara a tapa, agora vai precisar se mexer. Porque lá não está mais um ídolo. Um ídolo, inclusive, que quase foi fritado. É porque ele não vai ser pelo tamanho que ele tem, por tudo que ele construiu. Mas como técnico, sim, a paciência já tinha esgotado. Então, a gente tem que... É um cenário complexo. A gente tem que traçar um paralelo de que o Rogério ele foi demitido, primeiro, porque ele participou, e é responsabilidade dele, da montagem de um elenco mal planejado, mal equilibrado, com algumas carências em que ele pedia pontas e velocistas, empilhou primeiro os volantes e não tinha um segundo homem de meio campo, não tinha um meia articulador. Muitas vezes nas laterais ele precisou recorrer a jogadores que estavam emprestados para voltar ou improvisar atletas. E aí tem a ver também com algo que minou o trabalho dele, que foi a incidência enorme de lesões. E onde está esse problema? Onde está esse erro? Não é só culpa do Rogério. A responsabilidade do Rogério é planejar o elenco, pedir determinados jogadores e não conseguir fazer um futebol consistente com aquilo que ele pediu. Muito porque ele não conseguiu também por conta das lesões? Sim. Mas mesmo com as lesões, com o elenco que ele tinha à disposição, ele tinha que fazer o time jogar um pouco melhor. O relacionamento ruim também acabou complicando tudo isso. Então é um combo, gente. Não é um motivo apenas. Tem uma questão de relacionamento, tem uma questão tática que ele não conseguiu resolver, tem uma questão técnica de jogadores, porque o elenco do São Paulo é insuficiente, sim. É um elenco complicado para você disputar as principais competições. O São Paulo vive uma questão financeira delicada, então foi ao mercado buscando aquilo que podia, aquilo que conseguia. E mesmo assim, no ano passado, ele competiu. Mesmo com um elenco em que o Rogério Ceni ia em todas as entrevistas para criticar, porque ele não tinha jogador tal, porque ele não conseguia tal, porque ele não tem atleta tal, porque ele não consegue competir com um time tal, ele fazia isso em todas as entrevistas, reclamava do elenco em todas as entrevistas. O elenco dele competiu ano passado. E por isso ele ganhou méritos. Porque se não dava para ganhar a Sul-Americana, ele chegou na final, ele fez a parte dele, ele carregou o time até lá. Esse ano, a diretoria deu um voto de confiança para ele e disse, tá bom, vamos lá, vamos contratar. Só que a diretoria, por conta dos entraves financeiros, tem um limite. E não conseguiu entregar para ele, obviamente, jogadores para resolver os problemas dele. Mesmo assim, ele ganhou atletas. Ele mudou o perfil do elenco. Ele teve aquilo que ele queria e não conseguiu resolver. Mas, de novo, eu quero ver agora. Porque se o Rogério não era o único culpado, a gente está vendo um clube extremamente bagunçado, com uma diretoria completamente incompetente até então, de futebol, com jogadores que se voltaram contra o treinador e que muitos deles precisam jogar mais dentro de campo também. Então eu não vou tirar aqui a responsabilidade nem dos atletas, nem da diretoria, muito menos do próprio Rogério, que também poderia ter feito um trabalho melhor, especialmente na condução das coisas, onde ele me parece inábil nesse momento da carreira. Precisa aprender, precisa evoluir. Qualquer ambiente profissional exige isso. No futebol, então, se você não ganha o teu grupo de jogadores, você não vai longe. E isso também acabou determinando a queda de Rogério Ceni. É claro que o nome mais cotado agora é o do Dorival Júnior, que talvez seja o técnico mais empregado dos desempregados no Brasil. Assim que um grande clube ficar sem técnico, o Dorival seria cotado pelo trabalho que ele fez no Flamengo. Pela forma como o Flamengo tratou o Dorival também. O Dorival não pegou nenhum trabalho até agora e justamente nesse momento em que as competições vão começar, ele disponível, é óbvio que ele se torna uma figura acessível. Não sei na questão financeira, porque o Dorival Júnior se valorizou. Ele não é o mesmo que treinou o São Paulo mesmo nas temporadas 2017 e 2018. O Dorival tem um mérito de ser um dos técnicos mais longevos do futebol brasileiro. Ele não sai rapidamente dos clubes, você pode perceber. Dificilmente ele fica 2, 3 meses e é demitido. Ele costuma ter trabalhos consistentes. Então, se ele chegar, eu acho que ele tem condições de fazer um bom trabalho. E o incrível, ele sucede o Rogério Ceni em 2017. Em julho, chega na metade do ano, o Rogério cai ali e na sua primeira passagem, na sua primeira experiência como técnico, o Dorival assume e só acaba demitido em março do ano que vem, do ano seguinte, em 2018. Mas faz um trabalho até interessante.
sem títulos, porque o São Paulo nos últimos anos não consegue competir, não consegue disputar. Agora mudou de figura. Não sei se o São Paulo vai ser campeão de alguma coisa, mas o Dorival se valorizou muito pela passagem no Flamengo, especialmente por esse aspecto que o Rogério deixou a desejar no São Paulo, o aspecto conciliador, o aspecto, inclusive, de botar ordem nas coisas em pouco tempo. Foi o que o Dorival fez no Flamengo, com muito mais material humano, é bom que se diga. Mas ele conseguiu encontrar soluções numa ausência de um Bruno Henrique, colocando Pedro e Gabigol para jogar juntos, fez o time mais equilibrado, fez um time que tomava poucos gols e um time que ganhou títulos. Assim, o Dorival construiu um Flamengo campeão e mesmo assim a diretoria do Flamengo entendeu como insuficiente. No São Paulo, ele não vai ter o mesmo nível de atletas, mas ele tem essa capacidade de organizar uma equipe de forma rápida, inclusive, e de conciliar setores, que é o que o São Paulo está precisando. Mais uma vez, o treinador vai ser utilizado à frente da diretoria para resolver os problemas. E o resto, lá atrás da cortina, quem é que resolve? Para mim, esse é o grande ponto do São Paulo, que, se não cuidar, pode caminhar para problemas maiores nos próximos tempos. Comenta aqui o que vocês acharam da demissão do Rogério, concordam ou ele tinha que permanecer? Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!